Oi gente, eu sou a Lígia e o vídeo de hoje é sobre o livro É Assim Que Acaba, escrito pela Colleen Hoover. Se você tá chegando agora no canal, já peço pra você se inscrever, ativar o sininho e de curtir o vídeo. Não se esqueça de me seguir no Instagram e no TikTok, os links estão na descrição. E por enquanto, pelo mês de janeiro, tá tendo conteúdo lá todos os dias. Então já me segue pra não perder nada. Lembrando que aqui no YouTube os vídeos vão ao ar toda terça-feira ao meio-dia. Antes de começar o vídeo, eu quero avisar que esse livro é um livro pesado, tá? Recomendado para maiores de 18 anos. E não recomendado para pessoas sensíveis, então fique atento aos gatilhos. Fala sobre violência doméstica, relacionamento abusivo. É um livro forte, então se você não tá bem no momento, não faça a leitura desse livro e talvez nem assista esse vídeo. Vou deixar o card aqui com a playlist para todos os vídeos que eu já fiz. Tem várias coisas legais, conteúdos bem mais leves, então dá uma procurada que você vai achar coisa legal. E lembrando que se você está passando por uma situação de violência doméstica, relacionamento abusivo, eu vou deixar aqui na descrição maneiras que você pode usar para denunciar, seja se você estiver passando ou se você conhece alguém que está passando por isso. Você não está sozinha, é muito importante denunciar e existem medidas que vão te proteger nessa situação. O livro conta a história da Lily. Em inglês o nome dela significa flor, é por isso que tem uma flor na capa também, e a gente vai chegar nesse tema. A Lily, ela passa por uma infância conturbada, porque a mãe e o pai delas passam por um relacionamento abusivo, uma relação de violência, não só física e emocional, mas psicológica também, e ela viveu com a vendo a mãe dela sofrer abusos. O livro começa literalmente com a Lily no enterro do pai dela. Ela tenta fazer um discurso em homenagem a ele, mas ela não consegue pensar em nada positivo pra falar. Tirando a Lily e a mãe, ninguém sabe pelo que elas passaram. E a mãe dela, até o último momento, queria manter a imagem do marido, né, de um bom homem. E ela, enfim, fez a cerimônia, e a Lily não concorda muito com isso. Tanto que acabou a cerimônia, ela quis espairecer. Ela foi pra uma cobertura de um prédio, ficar pensando na vida, ver a vista, tentar relaxar. E de repente um homem entra lá batendo nas cadeiras, super triste, super bravo, e ela se assusta e eles se apresentam. O nome dele é Riley. Ele tá estudando pra ser neurocirurgião, já tá na residência, e eles começam a conversar. E logo ele já fala, eu quero ficar com você. E ela fala, não, eu não sou uma garota de uma noite só. Eu sou uma garota de relacionamento, daquela coisa de se entregar de um conto de fadas. Ele fala, não, eu sou um cara de uma noite só, a gente nunca vai dar certo, é melhor esquecer. Só que eles acabam conversando e realmente são honestos um com o outro. Então a Lily derrama sobre ele todas as angústias envolvendo o pai dela e tudo que eles viveram na infância. E o Riley conta pra ela uma situação traumática que ele viveu, de um dia que ele não conseguiu salvar um garotinho. E isso atormenta internamente desde então. Deu pra ver que eles criaram uma conexão, mas não passou disso, eles se despedem e a Lily pensou que nunca mais ia ver ele. Depois que o pai morreu, ela resolveu se mudar pra Boston. Talvez fosse a hora de se libertar de tudo aquilo, viver a vida dela sem se preocupar, e ela resolve realizar o sonho dela, que é abrir uma floricultura. Por isso o clichê, né? Porque o nome dela é Lily, que é flor, e ela quer trabalhar com flores, mas é isso mesmo, ela fala no livro até, tipo, ela fazer o quê? Enquanto ela tá começando os preparativos para abrir a floricultura, uma moça entra lá, chamada Alissa, e ela fala, oi, eu não tô nem aí pro salário que você vai me pagar, mas eu quero trabalhar pra você. Posso? E ali ele fica, tá bom. E elas acabam se tornando melhores amigas, e elas começam a trabalhar na floricultura pra inaugurar e deixar tudo perfeito, e corre tudo perfeitamente. A Lily tá super feliz que tá começando esse novo negócio, essa nova etapa na vida dela. Um dia ela vai pra casa da Alissa pra comemorar o aniversário dela, e ela vê um homem muito bonito, muito charmoso, que ela já havia visto antes. Era o Riley. Ele e a Alissa são irmãos. E claro que a Alissa não sabia que ela conhecia o Riley, nem o Riley sabia que ele conhecia a Alissa, e eles se encontram lá, e é claro que eles começam um relacionamento. E é bem difícil no começo, porque o Riley não quer se entregar para um relacionamento porque não é o que ele tá acostumado, e a Lily quer aquela coisa de contos de fadas. Então os dois abrem concessões para ficar juntos um com o outro. E o relacionamento deles desde o início é uma coisa assim muito intensa, eles se envolvem muito facilmente. E realmente parece um conto de fadas no início, até porque o Riley tem muito dinheiro, então ele realiza não só todas as vontades emocionais da Lily, mas físicas também, né, de comprar coisa, enfim. Eles parecem que realmente vão ser felizes para sempre. Só que o Riley começa a se tornar cada vez mais ciumento, possessivo, obsessivo. Até que a primeira situação de violência acontece, um tapa no rosto da Lily. Quando ele vai tentar pegar o assado que tá no forno, ele esquece da luva e queima a mão. Ela deu uma risadinha e isso foi suficiente para ele ficar furioso e descontar a raiva nela. A primeira coisa que ela pensou foi, tá, ele ficou nervoso, a culpa foi minha, eu não devia ter rido dele, a mão dele é o instrumento de trabalho dele, ele quer ser cirurgião. Eu devia ter levado a sério. Com certeza não vai acontecer de novo, ele tava muito nervoso, ele se desculpou, ele me garantiu e tá tudo bem.
E você deve estar pensando, nossa, mas a Lily não viu os pais passarem por isso, ela não viu a mãe se submetendo a toda essa violência, todo esse trauma, como é que ela se deixou passar por isso? Gente, lembrando que a gente nunca pode julgar uma vítima de violência doméstica. É claro que a Lily viu o que a mãe dela passou, mas ela também não estava entendendo que ela estava começando a passar por isso, que aquele seria o começo. Ela realmente acreditou que ele estava num momento ruim e que não ia acontecer mais, ela estava cega pela paixão. O relacionamento abusivo, ele não vê cara, ele não vê condição financeira, ele não vê os históricos do passado. Ele é pego pela intensidade, a pessoa é levada pelo sentimento e não consegue perceber que ela tá dentro de um ciclo que nunca vai se acabar. E é claro que quanto mais a gente avança no livro, mais assustadora a situação vai ficando, mais extrema. Os casos vão acontecendo cada vez mais e o Riley acaba começando a ficar sem desculpas. E ali ele começa a perceber, tipo, tá, não foi só uma vez, nem duas, nem três, nem quatro. O que é que eu faço? E a gente acompanha o dilema dessa personagem de tentar entender o lugar que ela se encontra, o que ela tem que fazer e lidar com esse dilema de que, tipo, ela viu que a mãe dela passou, ela tá na mesma situação, ela não queria ser como a mãe dela, mas ao mesmo tempo a mãe dela foi tão forte em alguns pontos que ela precisa dessa força também. E a vergonha de não conseguir contar pra ninguém, não saber o que fazer. E a história vai se intensificando, coisas acontecem, eu não vou contar pra vocês precisam ler pra descobrir todos os detalhes. Mas eu acho que no fim a Lily conseguiu sim encontrar o amor, não da maneira como que vocês estão pensando, mas uma figura misteriosa do passado surge pra ajudar a Lily a sair dessa situação. E eu gostei bastante do final do livro, eu vi algumas pessoas criticando. Eu acho que sim, faltou alguns detalhes, mas eu acho que para a história da personagem, o background da personagem, faz sentido esse final. Eu gostei bastante. Se alguém já leu e quiser comentar nos comentários, deixa um espacinho pra pular os spoilers. Eu vou e comento pra vocês exatamente o que eu tô pensando. Eu não quero falar aqui pra não estragar a experiência de quem não leu. Mas eu consigo entender, gente. Eu acho uma leitura, assim, corajosa, forte, real, sabe? No final do livro a gente tem a nota da autora. E até então eu li esse livro achando que era ficção. Claro, sabendo que várias mulheres passam por isso diariamente, todos os dias, em todos os lugares do mundo. Mas eu não esperava ver o relato da autora, dizendo que a história da Lily é a história da vida dela. Que ela viu o pai e a mãe dela passarem por um relacionamento abusivo. Só que a mãe dela teve a coragem de se livrar desse relacionamento, de conseguir quebrar esse ciclo quando ela tinha 3 anos. Então ela não passou a infância toda traumatizada como a Lily. A Colin conseguiu ver o pai dela realmente como um homem bom e ela teve momentos bons e ficou feliz que a mãe dela conseguiu ter a força e a coragem para se desvencilhar disso. Afinal, ela era uma mãe solteira e não é fácil lidar com o dinheiro, com cuidar de 2 filhas e ainda lidar com as críticas da sociedade, né? Eu vou ler agora pra vocês o relato da autora, tá? Que eu acho que, apesar de não revelar tantos spoilers do livro, eu acho que é uma parte essencial do livro e eu queria muito compartilhar com vocês. A lembrança mais antiga de minha vida é de quando eu tinha 2 anos e meio. Não havia porta em meu quarto, mas um lençol pregado em cima do batente. Eu me lembro de escutar meu pai gritando, então espiei de trás do lençol bem no instante que ele pegou nossa televisão e a jogou em minha mãe, derrubando-a no chão. Ela se divorciou antes de eu completar 3 anos. Depois disso, toda lembrança que tenho de meu pai é boa. Ele nunca perdeu a cabeça comigo ou com minhas irmãs, apesar de ter feito isso tantas vezes com minha mãe. Eu sabia que seu casamento era violento, mas minha mãe jamais falou sobre esse assunto. Conversar sobre isso seria o mesmo que falar mal de meu pai, algo que ela nunca fez. Queria que meu relacionamento com ele fosse livre de qualquer tensão que existisse entre os dois. Por causa disso, tenho o máximo respeito por pais que não envolvem os filhos na dissolução de seus relacionamentos. Certa vez perguntei a meu pai sobre as agressões. Ele era muito sincero sobre o relacionamento com minha mãe. Ele bebia muito nos anos que foi casado com ela, e era o primeiro a admitir que não a tratava bem. Até me contou que precisou substituir 2 articulações na mão porque bateu em minha mãe com tanta força que se machucou ao lhe atingir a cabeça. Meu pai passou a vida inteira arrependido da maneira como tratou minha mãe. Maltratá-la foi o pior erro que cometeu na vida, e ele disse que envelheceria e morreria loucamente apaixonado por ela. Sinto que foi um castigo muito leve, considerando o que ela suportou. Quando decidi escrever essa história, primeiro pedi permissão à minha mãe. Falei que queria escrevê-la para mulheres como ela. Também queria escrevê-la para as pessoas que não compreendem muito bem mulheres como ela. Eu era uma dessas pessoas. A mãe que eu conheço não é fraca, não é alguém que consideraria perdoar um homem que a tratou mal em diversas ocasiões. Porém, enquanto eu escrevia este livro e entrava na mente de Lily, logo percebi que as coisas não são tão simples quanto parecem. Em mais de uma ocasião, quis mudar o enredo enquanto escrevia o livro. Eu não queria que o Riley fosse quem ele seria, porque me apaixonei por ele nos primeiros capítulos, assim como Lily, assim como minha mãe se apaixonou por meu pai.
primeiro incidente entre Riley e Lily na cozinha foi o que aconteceu na primeira vez que meu pai bateu na minha mãe. Ela estava preparando um ensopado e ele tinha bebido, então tirou o ensopado do forno sem usar uma luva. Ela achou engraçado e riu. De repente, ele a atingiu com tanta força que ela voou para o outro lado da cozinha. Minha mãe decidiu perdoá-lo por esse único incidente, porque seu arrependimento e seu pedido de desculpas pareceram convincentes, ou pelo menos suficientemente convincentes a ponto de que lhe dar uma segunda chance doesse menos que abandoná-lo de coração partido. Com o tempo, os incidentes que se seguiram foram semelhantes ao primeiro. Meu pai sempre demonstrava remorso e prometia nunca mais fazer aquilo. Finalmente chegou ao ponto em que ela já sabia que as promessas não valiam nada, mas naquela altura já era mãe de 2 filhas e não tinha dinheiro para abandoná-lo. Diferentemente de Lily, minha mãe não teve muito apoio. Não havia nenhum abrigo para mulheres. Naquela época, a ajuda do governo era quase nula. Deixá-lo significaria que não teríamos onde morar, mas para ela isso era uma alternativa melhor. Meu pai faleceu há vários anos, quando eu tinha 25 anos. Ele não foi o melhor pai. Certamente não foi o melhor marido, mas graças à minha mãe, pude ter um relacionamento muito próximo com ele, porque ela deu os passos necessários para destruir o padrão antes que o padrão nos destruísse. E não foi fácil. Ela o largou pouco antes de eu completar 3 anos e de minha irmã mais velha fazer 5. Passamos 2 anos inteiros vivendo à base de feijão e macarrão com queijo. Ela era uma mãe solteira sem formação universitária, criando 2 filhas sozinha, sem praticamente nenhuma ajuda. Mas seu amor por nós 2 a fortaleceu a ponto de que conseguisse dar esse passo aterrorizante. De forma alguma, minha intenção é usar a situação de Riley e Lily para definir a violência doméstica, nem usar o personagem de Riley para definir as características da maioria dos agressores. Cada situação é diferente, cada resultado é diferente. Escolhi moldar a história de Lily e Riley baseada na história de meu pai e de minha mãe. Pensei em Riley com base em vários aspectos de meu pai. Eles são bonitos, gentis, engraçados e inteligentes, mas tem momentos em que se comportam de forma imperdoável. Moldei Lily com base em vários aspectos de minha mãe. Ambas são mulheres afetuosas, inteligentes e fortes, que simplesmente se apaixonaram por homens que não mereciam seu amor de jeito algum. 2 anos após se divorciar de meu pai, minha mãe conheceu meu padrasto. Ele era o exemplo de um bom marido. As lembranças que tenho dos 2 durante minha infância determinaram um casamento que eu queria pra mim mesma. Quando finalmente chegou minha hora de casar, a coisa mais difícil que já fiz na vida foi contar a meu pai biológico que ele não entraria na igreja comigo, pois eu pediria para o meu padrasto fazer isso. Senti que precisava fazer isso por vários motivos. Meu padrasto assumiu responsabilidades como marido que meu pai nunca assumiu. Meu padrasto assumiu responsabilidades financeiras que meu pai nunca assumiu. E meu padrasto nos criou como se fôssemos suas próprias filhas, sem nunca nos proibir de ter um relacionamento com o nosso pai biológico. Eu me lembro de me sentar na sala de meu pai 1 mês antes do meu casamento. Falei que o amava, mas que ia pedir para meu padrasto entrar na igreja comigo. Estava preparada para me defender de sua reação de toda maneira possível, mas não esperava de jeito algum a resposta que ele me deu. Ele concordou com a cabeça e disse: Colin, ele criou você, merece levá-la para o altar no dia do seu casamento, e você não deve se sentir culpada por isso, porque é a coisa certa a se fazer. Eu sabia que minha decisão tinha deixado meu pai completamente arrasado, mas ele era altruísta o suficiente como pai, não só para respeitar minha decisão, como para querer que eu a respeitasse também. Meu pai ficou sentado na igreja enquanto outro homem me levava ao altar. Eu sabia que as pessoas não entendiam porque eu não pedi para os 2 me acompanharem. Mas quando penso nisso hoje em dia, percebo que tomei essa decisão em respeito à minha mãe. A escolha da pessoa que ia entrar comigo na igreja não teve a ver com meu pai, e na verdade também não teve a ver com meu padrasto, teve a ver com ela. Eu queria que o homem que a tratava como ela merecia tivesse a honra de entrar com sua filha na igreja. No passado, eu dizia sempre que escrevia só para entreter. Não escrevo para educar, persuadir ou informar. Mas este livro é diferente. Para mim não foi entretenimento, foi a coisa mais difícil que já escrevi. Às vezes eu queria apertar a tecla delete e desfazer a maneira como Riley tratou a Lily. Quis reescrever as cenas em que ela o perdoava e quis substituí-las por uma mulher mais resistente, uma personagem que tomava todas as decisões certas em todos os momentos certos. Mas não era sobre esses personagens que eu estava escrevendo, não era essa a história que eu estava contando. Eu queria escrever algo realista relacionado à situação de minha mãe, que é uma situação enfrentada por muitas mulheres. Eu queria explorar o amor entre Lily e Riley para sentir o que minha mãe sentiu quando teve de decidir se ia abandonar meu pai, um homem que ela amava do fundo do coração. Às vezes me pergunto como minha vida teria sido diferente se minha mãe não houvesse tomado essa decisão. Ela abandonou alguém que amava para que suas filhas nunca achassem aceitável aquele tipo de relacionamento. Ela não foi resgatada por outro homem, por um príncipe de contos de fadas.
tomou sozinha a iniciativa de abandonar meu pai, sabendo que enfrentaria uma luta completamente diferente, com o estresse adicional de ser uma mãe solteira. Para mim, foi importante que o personagem de Lily incorporasse esse mesmo empoderamento. Lily tomou a decisão final de deixar Riley pelo bem da filha, apesar de haver uma pequena possibilidade de Riley acabar mudando para melhor. Certos riscos nunca valem a pena, ainda mais quando esses riscos já desapontaram a pessoa no passado. Antes de escrever esse livro, eu tinha muito respeito por minha mãe. Agora que eu terminei e consegui explorar uma fração minúscula da dor e da luta que ela enfrentou para chegar onde está hoje, só tenho uma coisa a dizer a ela: quero ser você quando crescer. Então esse é o relato da autora no final do livro, e eu acho que isso intensifica muito mais a narrativa. Tanto que depois que eu li, isso é que eu entendi o título do filme. É assim que acaba. É assim que acaba o ciclo do relacionamento abusivo, um relacionamento que não faz bem. Esse livro me impactou muito, eu acho que todo mundo deveria ler, porque ele... principalmente se você é mulher, né? Todo mundo já passou por alguma situação desse tipo, ou conhece alguém que passa, e eu acho que ele pode te ajudar a lidar com essa situação e abrir os seus olhos. E a Colleen lançou recentemente o segundo livro, É Assim Que Começa, imagino que mostrando como começa um relacionamento abusivo. Não sei, não li ainda, mas já comprei, então assim que eu ler, vou trazer aqui pra vocês. Então é isso, se você já leu esse livro, me conta aqui nos comentários o que você achou. Não se esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho, de curtir o vídeo e de me seguir no Instagram e no TikTok. O link tá na descrição. Eu espero que vocês tenham gostado e eu vejo vocês na próxima. Tchau!